Ele que é associado sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eduardo, uma ótima noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar dessa discussão. Uma ótima noite a ti, Rafael, e a Camila e aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Eduardo, quando a gente olha, eu comecei a ler o voto e também os artigos que foram proferidos para essa chegada de decisão, e ali vai sendo esmiuçado, de fato, um movimento que é percebido a partir da guarda envolvendo as prefeituras. Nós temos o ministro dizendo que há um poder de polícia sendo atribuído à guarda municipal, inclusive em armamento. Nesse ato de leitura do STJ, é possível, de fato, enquadrar a Guarda Municipal sendo encabida de tomar atitudes que, de fato, não seriam dela, mas por uma necessidade, pela falta também de posicionamento das outras polícias? Como que é possível fazer esse enlace? Olha, eu acredito que essa recente decisão da sexta turma do STJ, na verdade, gera insegurança jurídica e não contribui para o deslinde de eventual problemática envolvendo a Guarda Municipal em relação às demais polícias, né? Isso se dá porque a Guarda Municipal tem o seu lastro normativo dado no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Ocorre que sobreveio, depois de 88, mais uma legislação, a Lei 13.002 de 2014, que regulamenta esse parágrafo 8º, definindo as balizas de atuação das guardas. E mais recentemente, a Lei 13.675 de 2018, que considera as guardas órgãos de segurança pública. E ambas as legislações já foram, inclusive, objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, que convalidou não só a constitucionalidade, como o reconhecimento das guardas municipais como órgão de segurança pública. Portanto, não há que se falar de que as funções das guardas municipais são as mesmas das polícias militar e civil, porque não são, e de fato, cada órgão de segurança pública tem suas competências e suas atribuições. Ocorre que a decisão deste acórdão, que não é vinculante a todas as guardas do Brasil, ela se refere a um caso concreto, a um caso em particular, acaba por gerar mais controvérsia em temas já pacificados, né, num ambiente sempre complexo do controle e da prevenção da violência e da criminalidade no Brasil. Eduardo, esse assunto sempre tem um vai e volta. Eu queria saber exatamente qual é a sua posição em relação à atuação das guardas municipais, porque, como você explicou, tem dois lados. A Constituição, que prevê que as guardas municipais devem atuar para proteger bens, serviços e instalações das cidades. Ou você defende uma guarda armada com poder igual ao das polícias. E por que tanta polêmica nesse assunto, se essa questão está na Constituição? Todo o capítulo da Constituição Federal relativo à segurança pública, ele, na verdade, diferentemente de outras matérias de natureza constitucional, não foi objeto de um debate público, de uma construção coletiva, justamente porque se tratava de uma transição da ditadura civil-militar para a democracia, e esse é possivelmente um dos capítulos mais polêmicos da Constituição à época, né? A época de 88, nessa transição democrática por que passou o Brasil. O meu entendimento é um entendimento que me parece bastante tranquilo do ponto de vista normativo e também do ponto de vista técnico e operacional. As guardas municipais são órgãos de segurança pública, estão inseridas no capítulo da Constituição Federal que versa sobre segurança. Há um posicionamento expresso do Supremo Tribunal Federal, inclusive julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade desta Lei 13.022 de 2014 e convalidando o reconhecimento das guardas como órgãos de segurança pública. Esse reconhecimento restou também pacificado por uma lei federal que é a Lei 13.675 de 2018, que é conhecida como a Lei do Sistema Único de Segurança Pública. A controvérsia ela surge porque há muitas pessoas não especializadas versando sobre o tema, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, e mais ainda uma disputa corporativa, sobretudo junto às polícias militares, que avocam muitas vezes com as suas entidades de classe uma redução do fazer, né, da extensão da atividade policial
da Guarda Municipal. Vamos analisar do ponto de vista normativo, a partir de uma interpretação sistemática da Constituição Federal, que entende, como registrado no artigo 6º da Constituição Federal, a segurança um direito social, que é, portanto, um direito garantidor de outros direitos. E a partir desta hermenêutica, a leitura do 144, as guardas municipais, como o próprio Supremo Tribunal Federal já convalidou, são órgão de segurança pública. O que estaria faltando de regulamentação para o disciplinamento, para a definição das balizas, dos limites e possibilidades de atuação das guardas municipais, como consta no acórdão? Faltavam duas normas, ou pelo menos uma legislação, no caso uma legislação federal, que é a Lei 13.022 de 2014, que é conhecida como Estatuto Geral das Guardas. Essa lei, no artigo 5º, ela define 18 atribuições das guardas municipais, que não se confundem com as da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Penal, ou da Polícia Científica, ou da Polícia Ferroviária Federal, se nós quisermos ampliar essa leitura a partir do artigo 144 da Constituição. Agora, a Guarda Municipal, como órgão de segurança pública, precisa fazer uso de alguns meios, como o patrulhamento municipal preventivo, como eventualmente a busca pessoal, inclusive para praticar a prisão em flagrante, como regulam as normas infraconstitucionais do Brasil. Portanto, essa é uma interpretação normativa e uma interpretação técnico-operacional do fazer das guardas municipais. Sim. Se é verdade que a Constituição Federal poderia ter tratado de modo mais exaustivo o papel de cada uma das forças policiais dos órgãos de segurança pública e deixou de fazê-lo não em relação às guardas, mas em relação à totalidade das polícias, a lei infraconstitucional, a legislação infraconstitucional veio, ao longo dos anos 2000, fazer frente a essa lacuna normativa e disciplinou, eu diria de modo bastante direto, bastante assertivo, a atribuição das guardas municipais. Eduardo, não ficou claro para mim. Então, na sua avaliação, a Guarda Municipal, quando você fala que ela tem força de segurança pública, é atuar de uma forma mais ampla, armada e exercendo funções como das polícias civil e militar e rodoviária, como você disse? Não ficou claro isso para mim. Não, na verdade... Então, perfeito. Assim, na verdade, existe uma confusão e me parece que o próprio acórdão incorre nesse equívoco em desassociar a finalidade aos meios. A finalidade da Guarda Municipal, ela está registrada no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, que é garantir e zelar pelos bens próprios, serviços, instalações públicos municipais. E logo, o principal patrimônio dos municípios, que são as pessoas, ou seja, as pessoas que acorrem às praças, às escolas, né, ao logradouro público, enfim, cabe à Guarda Municipal estabelecer uma estratégia de policiamento, de proximidade e trabalhar ao nível da prevenção de eventuais violências praticadas nesses espaços públicos e até mesmo no controle dessa criminalidade violenta, no caso, por exemplo, da prática de algum delito de flagrante, né, que é aquele facultado pelo 301 do Código de Processo Penal e devidamente registrado no 244, quando a guarda, na sua atividade ordinária de zelar, essa é a sua finalidade, zelar pelos bens próprios, serviços públicos municipais, pelo maior patrimônio dos municípios, que são os munícipes, que são as pessoas, ela pode se deparar com alguma situação de flagrante delito, ela pode, não só pode, como deve, conforme preconiza a Constituição e a legislação brasileira, efetuar a prisão, né? Se ela vai estar ou não armada, isso não está previsto na Constituição Federal, isso não está previsto nessa Lei 13.022 de 2014. Essa é uma garantia que ela já pode ter desde 2007 pelo Estatuto do Desarmamento. É um meio através do qual ela vai utilizar para realizar a prestação do seu serviço. Estar ou não armada. O que vai definir se ela vai estar ou não armada é a natureza do serviço a ser praticado.
Se ela for fazer uma mediação no ambiente escolar, numa escola de ensino fundamental, em princípio não há razão para ela estar portando uma arma de fogo. Se ela estiver fazendo uma blitz no trânsito, em apoio à fiscalização de trânsito, ou de modo direto, fazendo essa blitz, é recomendado que ela tenha, na cadeia do uso diferenciado da força, inclusive a arma de fogo. Tá? Então, existe uma confusão entre a finalidade da prestação do serviço da guarda, que é expresso da Constituição Federal, e nessas duas normas infraconstitucionais que eu referi, e os meios adequados para a prestação desse serviço. E aí entra a arma de fogo, o veículo, a tonfa, o armamento de baixa letalidade, etc, etc. Eduardo, muito bom. A gente consegue analisar e conseguir balizar cada situação. Ela vai mostrar uma excepcionalidade ou não em relação ao que a gente vai acompanhando, principalmente aos casos que vão aparecendo e reverberando ao longo desse processo todo. Foi um prazer te receber aqui para a gente bater esse papo e explicar um pouco mais essa polêmica que, em um momento ou outro, como a Camila disse muito bem, vai reaparecendo. Muito obrigado. Uma ótima noite para você. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Até. Seguimos aqui, um menino de 8 anos morreu depois de cair num buraco no interior de Minas Gerais. Pedro Augusto Ferreira Alves ficou mais de